Bom dia, crianças. Mais uma aula. Hoje nós estamos na aula 12 com o tema símbolos e mais símbolos. Anotem aí o mistério de vocês. Somos três, mas representamos uma coisa só. Vamos orar, pedindo ao nosso Deus que nos abençoe nesta manhã. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, de infinita misericórdia, obrigado por esta manhã linda, maravilhosa, obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe cada criança, que os seus corações, ó Pai, possam receber mais uma porção da tua palavra, entender e praticar a tua palavra. Ó Pai querido, eu peço que o Senhor me capacite e me use como instrumento nas tuas mãos. Em nome do teu Filho amado Jesus é que eu oro. Amém. Crianças, hoje eu vou precisar que vocês peguem a Bíblia de vocês para acompanhar junto com a tia. Nós leremos muitos textos bíblicos, então eu preciso que vocês peguem a Bíblia de vocês para acompanhar junto com a tia, tá bom? Então vamos lá, rapidinho, pegando a Bíblia de vocês? Nosso primeiro texto que nós vamos ler está em Lucas. Lucas, capítulo 6, vamos lá. Do versículo 46 ao versículo 49, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, crianças, o primeiro símbolo que a igreja é conhecida é edifício, casa. E toda casa, ela precisa de um bom fundamento. Ela precisa ter um bom alicerce. Então, precisa cavar um buraco, uma vala muito grande para colocar os primeiros alicerces, os primeiros tijolinhos. Assim foi com a minha casa, assim é a casa onde você mora também. Nossa casa é firme, as paredes não ficam cambaleando. Pode vir o vento forte, pode vir uma chuva forte, que a nossa casa ela não balança. Graças a Deus ela está firme. Assim também deve ser a nossa vida. Nós devemos ter uma vida alicerçada em Jesus Cristo. Como que tem que ser isso, a nossa casa? Como que nós vamos cavar um buraco grande para poder colocar os tijolinhos? Esse alicerce, esse fundamento é o nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, é o nosso relacionamento com Jesus Cristo, a nossa vida espiritual. Então, cada vez que nós lemos a palavra do nosso Deus, nós conhecemos a respeito do nosso Deus, nós nos envolvemos, nós temos intimidade com o nosso Deus, nós estamos ali alicerçando a nossa casa, a nossa vida espiritual. Cada tijolinho é um conhecimento que nós temos, é um envolvimento que nós temos com o nosso Deus Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos alicerçar bem a nossa casa em Jesus Cristo, porque vindo as tribulações, vindo as dificuldades, nós não seremos balançados, nós não seremos destruídos, mas nós ficaremos firmes, porque nós estamos alicerçados em Cristo Jesus. Agora, aquele que ouve a palavra do nosso Deus, aquele que lê, aquele que estuda e não pratica, sua casa não tem um bom fundamento. Vindo as tribulações, vindo as dificuldades, essa casa ela cai ao chão. Então, nossa casa, nós que somos conhecidos, esse símbolo, casa de Deus, nós devemos ser muito bem alicerçados em Cristo Jesus, tá bom? Nós devemos ouvir, estudar a palavra de Deus e praticar, viver aquilo que nós estudamos, não meramente ouvir, devemos estudar, tá bom? Então, o primeiro símbolo é casa, edifício de Deus. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim, olha: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nós devemos alicerçar nossa casa, o nosso fundamento em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Não pode ser qualquer outro livro.
Ah, mas por que não pode? Porque lá não tem as palavras de vida eterna, porque lá não tem as palavras de vida que falam sobre Jesus Cristo, nosso Deus, o amor de Jesus Cristo por nós, o amor do nosso Deus para conosco. Então, o nosso fundamento é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Agora vamos abrir em Efésios 2. Vamos lá, vamos para Efésios agora. Efésios, capítulo 2, versículo 20 até o 22. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a igreja do nosso Deus, ela cresce. Cada irmão que vai chegando faz parte desse edifício, faz parte dessa casa, da morada de Deus. Então, um é a janela, o outro é a porta, o outro é o tijolinho de baixo, o tijolinho de cima. Então, nós fazemos parte do edifício, da casa de Deus. A igreja é conhecida como casa, edifício, habitação do nosso Deus. Olha que o versículo 22 diz assim, ó: no qual também vós, juntamente, então nós, junto com os nossos irmãos em Cristo Jesus, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos a habitação do nosso Deus em Espírito. Então, nós devemos buscar viver tudo aquilo que nós aprendemos, buscar a santidade, porque nós somos morada do nosso Deus, habitação do Espírito Santo. Então, ele não vai morar em qualquer casa. Ele não vai morar numa casa bagunçada, numa casa suja. Ele vai morar numa casa limpa, numa casa muito bem alicerçada, numa casa que não balança para lá e para cá com as tribulações. Ora eu tô na igreja, ora eu não tô na igreja, ora eu sou firme, ora eu não sou firme. Não, eu sou firme, eu sou de Jesus Cristo, eu sou a habitação do Espírito Santo do meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós somos casa, edifício, e devemos ser bem alicerçados em Cristo Jesus. Esse é o primeiro símbolo. Casa, edifício, que a igreja é conhecida. Segundo símbolo que a igreja é conhecida. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Lucas 15. Vamos lá? Lucas 15, nós leremos do versículo 4 ao versículo 7. Olha o segundo símbolo que nós somos conhecidos. Olha só. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Segundo símbolo, nós somos conhecidos como ovelhas, como rebanho. Olha só que coisa linda. Toda ovelha precisa de um pastor para pastorear, para cuidar. Lembra do salmista Davi, lá no Salmo 23:1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o pastor, ele cuida das ovelhas. E nós, aqui na palavra do nosso Deus, somos conhecidos também como rebanho, como ovelhas do nosso Deus. E olha só como deve ser o pastor que cuida das ovelhas. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 10. Vamos lá. João, capítulo 10. Do versículo 10 ao versículo 12, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário foge. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Viu?
O mercenário, ele não está preocupado com a ovelha de Cristo. Ele não é o pastor, ele só está preocupado em dinheiro. Quando ele vê o lobo vindo ao longe, ele é o primeiro a fugir, larga as ovelhas. E o lobo chega, dispersa as ovelhas, arrebata as ovelhas. Só que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida, que dá a vida por suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. Vamos abrir em 1 Pedro agora. Vamos lá, 1 Pedro, do versículo 2 ao versículo 3. Olha só como o Senhor quer que sejam os pastores que cuidam do rebanho do nosso Deus. Olha só como devem ser esses pastores. Olha o que a Bíblia diz. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Viu como Deus quer que esses pastores sejam? Ele quer que esses pastores cuidem de suas ovelhas com amor, com carinho, com boa vontade, não com sorte da ganância, pensando em dinheiro, mas cuidando de boa vontade, assim como Deus quer que os pastores cuidem do rebanho de Deus. Então, nós somos conhecidos também como ovelhas, como rebanho do nosso Deus. Ele é o bom pastor. E ele também deixou aqui na terra os pastores que cuidam do rebanho das suas ovelhas, enquanto ele não volta. Os pastores que o Senhor chamou para cuidar das suas ovelhas devem ser assim, como está escrito aqui em 1 Pedro 5, versículos 2 e 3, cuidando das ovelhas do rebanho do nosso Deus com amor e com carinho. Então, o segundo símbolo, somos rebanho, somos ovelhas. E o terceiro símbolo está também em Lucas 15, vamos lá, do versículo 11 ao versículo 16, olha só. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a uns dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Uau, ele não tinha nem dinheiro para comer. Ele gastou toda a sua herança, ele gastou tudo que tinha. Olha o que ele resolveu fazer. E levantando-se, foi para seu pai. E versículo 20, desculpa, crianças, eu fui para o versículo 20 agora. E levantando-se, foi ele para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Nossa, o filho gastou tudo que o pai tinha dado para ele, gastou toda a sua herança, então aquele pai deveria estar bravo, né, deixar de castigo, mas de jeito nenhum. Ao longe o seu pai avistou o seu filho e compadecido do seu filho, o abraçou, recebeu, abraçou, beijou e cuidou do seu filho. Olha só, esse texto ele fala sobre família, você tá vendo aqui, é um pai e seu filho. Que símbolo é este? É família. O povo de Deus também é conhecido como família. Nós somos uma família. E aqui, olha como esse pai é cuidadoso, é carinhoso, compadecido do seu filho. Assim também é o nosso Pai Celeste. Ele cuida de nós, ele nos ama. Ele tem um amor muito grande por nós. Quer ver? Abre a sua Bíblia em João 1:12. Vamos lá, quer ver? João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, olha: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, nós que cremos em Jesus Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. Nos foi dado, olha só o versículo 12,
poder de serem feitos filhos de Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, nós que cremos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, somos adotados como filhos de Deus. Olha que amor! O Senhor Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nos tornássemos seus filhos. Que amor é esse? Que Pai maravilhoso é esse que nós temos? Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor Deus nos amou e nos escolheu para sermos seus filhos, mediante o sangue de Jesus Cristo. Olha só como Ele nos ama. Olha como Ele é o nosso Pai Celeste. Abre a sua Bíblia em Mateus 7. Vamos lá. Olha só. Mateus 7, versículo 11. Diz assim, olha. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem? Se o nosso Pai, aqui na terra, sabe cuidar bem dos seus filhinhos, dar alimento, dar amor, dar carinho, quanto mais o nosso Pai Celeste. Ele cuida da gente infinitamente melhor. Ele é zeloso, amoroso, compadecido. Ele cuida de nós, de todas as áreas da nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Romanos 8. Vamos lá, abrir a nossa Bíblia em Romanos 8. Vamos lá, rapidinho. Romanos 8. Do versículo 14 ao versículo 17. Diz assim, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus, mediante Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa que o Senhor Deus nos deixa, que o Senhor nos instrui. Nós fazemos parte da família de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Que delícia saber disso, que fazemos parte na família do Pai Celeste. Ele nos comprou com o seu sangue, Jesus Cristo, derramando o seu sangue, nos tornamos, então, aquele que crê em Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E crianças, que ensinamento maravilhoso, que coisa deliciosa saber que nós fazemos parte da família de Deus. Então, os 3 símbolos que acaba sendo um só. Nós somos reconhecidos como casa, edifício de Deus, rebanho, ovelha do nosso Deus, e somos família de Deus, fazemos parte da família de Deus. Tudo isso, todos esses símbolos, é a igreja do nosso Deus, é a igreja da qual nós fazemos parte, nós somos reconhecidos assim por esses símbolos. Casa de Deus, rebanho de Deus e família de Deus. Que ensinamento maravilhoso que o Senhor nos deixou na sua palavra. Crianças, que vocês vivam, pratiquem esses ensinamentos, que vocês alicercem a casa de vocês no fundamento que é Jesus Cristo, que vocês ouçam a voz do seu pastor, que pastoreia, que deu a vida pelas ovelhas, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então ouça a voz do Senhor Jesus Cristo, do bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, e que vocês façam parte com alegria da família de Cristo, da família de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, tá bom? Um beijo no coração. Vamos orar para terminar nossa aula? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelos teus ensinamentos, pela tua palavra, ó Pai, que fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte da família celeste, da família de Deus, da família do Pai Celestial. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados e assim fazermos parte da família de Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Em nome de Jesus, amém. Beijo, crianças. Deus abençoe.